Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, a minha vida eu rendo em Tuas mãos, a minha vida uma vez mais eu apresento diante do Senhor. Pois aqui estou, Deus, não diante de um grupo qualquer, eu estou diante de homens, mulheres e crianças que vieram a este lugar para ouvir a Tua palavra. Por isso eu peço a Tua ajuda, Deus, porque é a Tua palavra, não é a minha palavra. Ajuda-me, Deus, a proclamar a palavra do Senhor. Venha sobre mim a Tua graça, venha sobre mim o Teu Espírito Santo, com sabedoria, com conhecimento, que a ciência do Senhor, Deus, repouse sobre a minha vida e que eu flua os rios de águas vivas, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 15. O último livro da Bíblia, muito fácil de encontrar. Apocalipse, capítulo 15. A princípio, o versículo 1. E grandes coisas Deus fará, Deus manifestará a partir deste versículo 1. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Preste atenção em nome de Jesus. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Agora pertinho daí, capítulo 16, versículo 1 também. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém? O capítulo 15, versículo 1, o apóstolo João tem a visão de 7 anjos. E esses anjos estavam segurando em suas mãos, cada um deles, 7 taças. E dentro dessas taças não tinha ali champanhe, não tinha café, não tinha Toddy, não tinha caldo de cana. Dentro dessas taças estava a ira de Deus. O interessante é que quando nós falamos em anjos, a nossa mente, o nosso coração nos leva a imaginar algo diferente, não é verdade? Anjos para abençoar, anjos para socorrer, anjos para nos defender. Mas em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, esses anjos estão com taças cheias da ira de Deus. E muitas heresias, meus irmãos, acabam acontecendo por conta da nossa mente, do nosso coração, até mesmo por falta de conhecimento da palavra de Deus, ou por pilantragem de muitos pastores. Muitas heresias são ditas a respeito dos anjos. Quem aqui nunca ouviu falar de anjos segurando uma vassoura de fogo para ir varrer a casa de alguém? Meus irmãos, procurem na Bíblia hoje com a vassoura na mão. É invenção. Certa vez eu estava em um culto, onde de repente uma mulher caiu no chão. Até aí tudo bem, sabemos que diante do poder de Deus, Deus derruba, e Deus levanta. Mas de repente essa mulher começou a fazer movimentos com as pernas, subindo e descendo, como se fosse uma tesoura, sabe, abrindo e subindo. Aí o pastor olhou aqui e disse: olá, está vindo um anjo, é o anjo que está levantando as pernas dela. Eu falei: qual a finalidade de um anjo ficar fazendo as pernas de uma mulher subir e descer? É um anjo professor de educação física? Personal trainer? De repente a mulher estava ali debaixo de fato de um mover de Deus. Agora, dizer que é um anjo que está fazendo aquilo já é invenção. Tem um pastor em Goiânia chamado Mateus Eduardo, quer dizer, ele se diz pastor. Ele faz culto aos anjos, meus irmãos. Ele invoca anjos. Ele postou um vídeo dizendo que estava incorporado com o anjo Miguel. O anjo Miguel falando através dele. E ele apaga as luzes do templo, acende velas, inclusive, se diz que nem infeliz. Acende velas, queima incenso e começa lá a tremer, se contorcer. E segundo ele, o arcanjo Miguel incorpora e começa a ficar dando recado, dando lições. E é muito comum nesses cultos aparecer penas. Com certeza alguém da equipe dele, aproveitando que está tudo escuro, mete a mão no bolso e fica soltando pena.
pena amarela, pena vermelha, pena verde. E ele afirma que são penas de anjos. Paulo, primeiro. Anjo agora é galinha? Porque galinha, né, por onde passa, é uma pena. Então, engano, meus irmãos, e heresia são pessoas que estão atribuindo aos anjos uma glória que só pertence a Deus. Somente Deus pode ser adorado, somente Deus pode ser glorificado, somente Deus pode ser, meus irmãos, invocado. Certa vez eu vi um pastor também dizer que o anjo que acompanha ele é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Eu falei, então, é importante, hein? Logo o arcanjo Miguel, que a Bíblia fala que é o protetor de Israel. Então Deus tirou a proteção de Israel, tirou o arcanjo Miguel naquela nação e vai proteger você. Outro diz que era o Gabriel. E o pior, esse que diz que o anjo Gabriel acompanhava ele, estava tratando o Gabriel como um cachorro. Vai lá, Gabriel, pega ele, Gabriel, como se Gabriel fosse um cachorro. Então engano a respeito dos anjos. Por isso a importância de a gente ler a Bíblia e compreender as coisas espirituais. Quem é o homem para dar ordem a anjos? Não. Salmo 91 diz que quem dá ordem aos anjos é Deus. Eles são espíritos ministradores enviados para nos servir, mas debaixo da ordem de Deus. Então muitos com o coração distorcido, muito com a mente distorcida, sem sabedoria de Deus, acabam levando o povo a confiar mais nos anjos do que em Deus. Eu nunca me esqueço de um relato de um pastor, eu não me lembro qual foi esse pastor, não sei se foi o pastor Silmar Coelho. Se eu não me engano foi o Silmar Coelho. Mas certa vez ele fez a seguinte experiência, presta atenção. Ele foi convidado para pregar em uma igreja lotada. E o Espírito Santo levou o coração dele a fazer uma pegadinha, foi uma pegadinha mesmo. Assim que ele foi chamado ao altar, ao púlpito, ele fechou os olhos e disse: meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo está aqui. Muito timidamente, um ou outro, glória a Deus, apareceu na igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus está aqui. Aí, alguns minutos depois, ele fechou os olhos novamente e disse: eu estou vendo um anjo poderoso descer nesse lugar. Misericórdia, a igreja se levantou. O povo começou a pular, o povo começou a sapatear. Quando ele falou que Jesus estava na igreja, timidamente, um ou outro, glória a Deus. Mas quando ele falou que um anjo desceu, ou seja, o povo ficou mais empolgado quando ele disse que um anjo havia descido do que com a própria presença de Jesus. E isso acontece, meus irmãos, essa distorção na nossa fé, essa idolatria no nosso coração a respeito de quem é Jesus e de quem são os anjos. Só Jesus é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser glorificado. Apocalipse, capítulo 15, nos revela que anjos não são dignos de serem adorados, muito pelo contrário. Toda adoração e todo louvor pertence a Deus. Em Apocalipse capítulo 15 está claramente dizendo que eles são mensageiros, que eles são servos de Deus, e são servos de Deus não para fazer o povo pular, sapatear, rodopiar, ou para ficar levantando a perna do povo para baixo e para cima, mas para obedecer às ordens de Deus. É a presença de Deus que tem que consolar, que contentar, que satisfazer, meus irmãos, a nossa alma. Êxodo capítulo 33, se eu não me engano, Deus apareceu para Moisés e disse o seguinte: Moisés, o meu anjo vai acompanhar você, Moisés. Moisés, o meu anjo estará contigo por onde você for. Meus irmãos, quem disse que Moisés se contentou? No mesmo capítulo 33, Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero não. Tudo bem, muito obrigado pelo teu anjo, amém, aleluia, mas eu quero é a tua presença. Eu quero é a presença do Senhor me acompanhando. E essa é a revelação minha a você, meus irmãos. Os anjos acampam ao nosso redor, sim. A palavra nos revela que Deus é fiel para ordenar os anjos para estar ao nosso redor. Mas não se contente com anjos, se contente com a presença de Deus. Busque a presença de Deus, adore somente a Deus e busque somente os sinais que vêm de Deus, que vêm do Senhor. Mas voltando aqui a esse texto, meus irmãos, nós vemos que os anjos não estão com vassouras de fogo, não estão tirando pena das asas para dar para o povo. Os anjos estão com taças da ira de Deus para ser derramada onde?
na Lua, em Marte, para ser derramado, meus irmãos, sobre a terra. Meus irmãos, o fim dos tempos não será maravilha, não. O fim dos dias não serão coisas agradáveis, não. Os dias que precederão a volta de Cristo não vai ser praia e sol, curtição, não. A ira de Deus será derramada sobre essa terra. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Infelizmente, muitos ficam selecionando versículos, selecionando capítulo. Tem gente que pensa que a Bíblia é só o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Tem gente que pensa que de Gênesis e Apocalipse é só isso. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Vai, cego. Tem revelações poderosas e tenebrosas a respeito da ira de Deus, que está a caminho. E não vai tardar. Não vai tardar. E no capítulo 16, no versículo 2 em diante, o apóstolo João viu essas taças sendo derramadas sobre a terra. E preste atenção no que ele viu. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O que? Anjos derramando taças que vai fazer doenças surgir nos corpos das pessoas? Que Deus é esse? É o soberano, é o poderoso, que tudo pode fazer e que tudo faz. Sim, este Deus dará ordem aos anjos, 7 anjos, e o primeiro anjo vai derramar essa taça com essa ira, úlceras malignas. Segundo anjo, capítulo 16, versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Imagine, de repente, as águas do oceano, as areias da praia ficando totalmente vermelhas, porque as águas do mar, como sangue, aquele vermelho escuro, a ira de Deus sendo derramada sobre a criação. O terceiro flagelo, versículo 4, o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles também se transformaram em sangue. O quarto flagelo, versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. O que está acontecendo no Brasil, meus irmãos? Florestas e pastos pegando fogo. Boa parte desses incêndios é causado pelo homem. Mas acredite, meus irmãos, quando o sol está de rachar, quando o sol de fato está fazendo e produzindo muito calor, uma palha seca se incendeia sozinho. É a chamada combustão espontânea. Está acontecendo muitos incêndios no Brasil por conta do homem, por causa da ação do homem, está. Mas muitas dessas queimadas é natural, é o sol ardente, na palha seca, na vegetação seca, gerando ali uma combustão espontânea. E chamas e mais chamas está ardendo somente em nossa nação. E hoje eu li uma reportagem, os pesquisadores descobriram os passarinhos sem vergonha, viu? 3 espécies de passarinho que está ajudando a tocar fogo no mato. Os passarinhos pegam os galhos pegando fogo, voam e jogam no outro lugar. Eu prefiro acreditar que estão obedecendo a ordem de Deus, para que a ira se multiplique, para que esse sinal se multiplique. O quinto flagelo, versículo 10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Perceba que mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanto fogo, diante da ira de Deus sendo derramado, o povo, ao invés de refletir, ao invés de meditar, ao invés de olhar para a própria vida e reconhecer que o pecado estava causando tudo aquilo, abria a boca para amaldiçoar Deus, para blasfemar contra Deus, para se queixar contra Deus.
O sexto flagelo, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No versículo 15, Jesus Cristo diz: eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Perceba que o sexto flagelo é um sinal lá em Israel, uma taça sendo derramada ali no rio Eufrates para que seque, e João viu, após esse sinal, sair da boca das 3 entidades que Satanás havia entronizado na terra, espíritos malignos, demônios que operavam sinais e maravilhas, demônios que foram enviados às autoridades. Aqui fala que esses demônios foram enviados aos reis, para que esses reis fossem enganados e se levantassem contra nós, o povo de Deus. Versículo 17 é o sétimo e último flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma forte voz saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedra, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Findamos por aqui a leitura da palavra, meus irmãos, e necessário é refletir. Estaremos debaixo dessas iras? Estaremos debaixo dessas taças? Estaremos debaixo desse castigo? Estaremos debaixo do peso da mão poderosa de Deus, não mão para salvar, não mão para resgatar, não mão para levantar, mas o peso da mão de Deus para esmagar aqueles que se desviaram da presença do Senhor e se renderam aos enganos de Satanás, se renderam às manipulações do maligno, que não irá demorar, irá se manifestar de forma evidente, meus irmãos, nessa terra. Nós ainda não estamos vendo, porque ainda não se manifestou o homem da iniquidade, o falso profeta, as bestas ainda não foram manifestadas, mas creio que já estão aí, ainda não se manifestaram, e diante dessas manifestações muitos serão enganados, muitos serão manipulados, porque essas 3 entidades farão milagres. Essas 3 entidades irão operar sinais, e muitos de dentro da igreja, muitos que se dizem cristãos, ao olharem para essas entidades, irão desviar o coração do Senhor. Ah, pastor, mas o livro de Apocalipse fala que essas 2 bestas são feias, são não sei quantas cabeças, meus irmãos, uma figura alegórica que o apóstolo João viu. Pode ter certeza que essas entidades não irão surgir na terra como monstros, serão na figura de pessoas, na figura de homens bem vestidos, simpáticos, com a voz para enganar, para manipular. Irão orar e vai fazer fogo cair do céu. Assim a Bíblia nos revela, assim Jesus profetizou que eles farão sinais. E se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, se nós não entendermos que basta a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, muitos serão enganados, meus irmãos. A palavra de Deus é o colírio para os nossos olhos, é o remédio para os nossos ouvidos, para não nos desviarmos, para não inclinarmos os nossos ouvidos para esses enganos que surgirão. Porque se formos enganados,
se a nossa alma for laçada, se o nosso coração for tragado por Satanás, nesses dias que precedem a volta de Jesus Cristo, acredite, receberemos esses flagelos. Receberemos o peso da ira de Deus. Receberemos o peso da mão do Senhor para castigar e não para levar para o céu. Ah, pastor, se eu soubesse, eu não ia para a igreja hoje não. Se eu soubesse, eu teria ficado em casa. Eu vim para a igreja para o Senhor pregar sobre o amor, sobre o milagre. Pastor, eu estou precisando de dinheiro. Pastor, eu estou precisando ser curado. Eu preciso pregar o que está na Bíblia, meus irmãos, porque vai acontecer. Nós não podemos ser pegos desprevenidos. Vai acontecer e temos que nos preparar. Nos preparar como? Cavar um buraco e se esconder lá debaixo? Não. Mas cravar os nossos joelhos no chão e clamar pela misericórdia. Clamar pela compaixão de Deus. Olhar para a nossa vida e começar a ver, será que de fato eu estou sendo cristão? Será que de fato eu estou sendo um homem ou uma mulher de Deus? Será que de fato eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes? Com o meu falar, com o meu olhar, com o meu ouvir? Será que dentro da minha casa ou pelas ruas eu estou vivendo uma vida agradável ao Senhor? Será que diante dos olhos de Deus que tudo vê, que tudo enxerga, eu de fato estou sendo luz do mundo e sal da terra? Temos que nos preparar. Quebrantar o nosso coração, meus irmãos, porque é chegado o dia da volta de Cristo. E ai daqueles que no dia da volta de Cristo não subirem, ai daqueles, estarão debaixo desses flagelos, estarão debaixo dessa ira. Igreja, meus irmãos, não é brincadeira. Igreja não é apenas um lugar para você ir no domingo à noite. Deus não é apenas alguém a qual você deve buscar quando você está precisando. Para isso existem os psicólogos, os psiquiatras, os médicos. Para as nossas necessidades nessa terra, tem muitas pessoas que podem nos ajudar. Deus é salvação. Deus é cura, Deus é libertação da alma. Buscar a Deus tem a ver com a nossa alma para restaurar a nossa vida e nos levar a um arrependimento sincero e verdadeiro. Ah, pastor, mas eu acredito em Deus, pastor. Eu acredito em Deus e eu tenho certeza que eu não serei alvo da ira de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai me poupar. Não brinque com isso. Não confie no seu coração que é enganoso. Meus irmãos, não basta somente acreditar em Deus. Não basta. Todo mundo sabe disso. O diabo acredita em Deus mais do que eu, mais do que você. O diabo tem mais experiência com Deus do que nós já tivemos. O diabo esteve ali, o diabo foi criado por Deus, o diabo viu Deus face a face. O diabo acredita, os demônios acreditam. Acreditar não é privilégio. Acreditar não deve ser motivo de orgulho. Ah, eu acredito em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Se a tua crença, se o teu acreditar não está te levando a uma vida de arrependimento, nada separa você dos demônios. Se acreditar em Deus não te leva a receber Jesus como Salvador, nada te separa dos demônios. Se acreditar em Deus te mantém do mesmo jeito, nada te separa dos demônios. Pesada a palavra é essa, mas verdade tem que ser dita. Não basta somente acreditar, tem que se render, tem que se prostrar, tem que clamar por perdão e tem que fazer de Jesus o caminho, a verdade e a vida, como Ele de fato é. Capítulo 16, versículo 1 de Apocalipse. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o versículo 2 diz: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e aparecendo úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. O derramar dessas taças foi sobre um grupo de pessoas específicas, sobre aquelas que tinham marca da besta. Aí talvez você possa me dizer: ah, pastor, mas pelo que eu estou me lembrando, a marca da besta é o número 666. Nunca eu vou deixar alguém tatuar na minha testa um 666 no meu pulso. Meus irmãos, novamente eu digo, temos que discernir as coisas espirituais como espirituais que elas são. Desde quando o mundo existe, um monte de gente
tenta descobrir o que é a marca da besta. Já disseram que a marca da besta era internet, era televisão, era chip, era código de barra, é espiritual, meus irmãos. Não pense que a marca da besta vai ser meia gravada na sua testa, não, é espiritual. João teve uma revelação espiritual. Não sabemos especificamente, há muitas divergências a respeito disso, não sabemos o que será essa marca. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que receberem essa marca se desviaram do Senhor. Todos aqueles que receberem essa marca passarão a adorar a besta e o falso profeta. Todos aqueles que receberão essa marca serão aqueles que ficarão deslumbrados com o poder, com os sinais e com as maravilhas que Satanás irá operar através dessas entidades na terra. E as pessoas irão entender o seguinte: olha só o entendimento das pessoas. Uau, eu estou na igreja há tanto tempo. Eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, nunca recebi um milagre. Mas apareceu alguém ali, ó, não sei de onde veio, mas ele fala bonito. Ele prega bem. Ele até fala de Deus. Meus irmãos, falso profeta fala de Deus. Falso profeta fala de Jesus. De boca para fora, fala. Mas ele fala de Deus, fala de Jesus, rodeado de enganos para manipular sua alma. E os sinais e as maravilhas que eles irão operar vai levar muitos do nosso meio a se desviar. Porque irão fazer esse raciocínio: eu estou há tanto tempo na igreja, nunca recebi nada. E a salvação? E a salvação? Meus irmãos, houve um tempo que salvação era o único milagre que importava. Houve um tempo que salvação era o único milagre que valia a pena ser contado na igreja. Domingo passado, Gilvan veio aqui à frente e recebeu Jesus Cristo como Salvador. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste, porque, meus irmãos, era para essas cadeiras serem afastadas. Era para todo mundo vir aqui na direção desse homem, abraçar. Parabéns, meu irmão, que escolha maravilhosa você fez, que decisão maravilhosa. Estamos esfriando, gente. Mas se alguém vir aqui à frente e falar que Deus me deu carro, misericórdia. Se alguém vir aqui à frente e falar que apareceu R$1.000 na minha conta bancária, foi Deus que me deu, todo mundo vai dar glória a Deus, eu quero também Deus. Agora o homem vem aqui à frente, recebe Jesus como Salvador, recebe a maior bênção, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, que é a salvação, e a igreja não corresponde. Tudo bem, ficamos felizes, houve sim felicidade, damos glória a Deus, mas foi pouco. Vamos nos alegrar com a salvação, meus irmãos, porque a salvação nada mais é do que o sacrifício de Jesus Cristo valendo a pena na vida deste homem. É o sangue de Jesus Cristo sendo derramado, não em vão, mas com poder e glória em favor da vida deste homem. Temos que nos alegrar. E nós cristãos estamos perdendo essa noção. A salvação está deixando de ser importante. É mais importante falar qualquer outra coisa, dar qualquer outro testemunho, mas não existe mais aquela alegria, não existe mais aquele furor. Eu congreguei na igreja, meus irmãos, que todas as vezes que alguém recebia Jesus como Salvador, tinha queima de fogos. Já ficava um diácono preparado do lado de fora da igreja, com os rojões ali no chão. No final do culto, o pastor fazia apelo: se alguém levantasse a mão e fosse à frente e receber Jesus como Salvador, queima de fogos. É um exagero, fazer barulho também, né? Ninguém merece. Mas a igreja se alegrava, meus irmãos. A igreja se alegrava. A maioria das pessoas ia abraçar aquele homem, pegava o endereço dele, pegava o telefone, sabe? Porque é isso que tem que acontecer. Porque a salvação, meus irmãos, nos coloca uma marca. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem, marca a nossa alma, marca o nosso espírito. E essa marca, a marca da salvação, a marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é que vai nos impedir de estar debaixo da ira de Deus. Muitos serão marcados pela marca da besta, a marca da desobediência, a marca da idolatria, a marca do pecado, a marca da perversidade. Muitos estarão com essa marca, mas aqueles que receberem a marca da salvação, o Espírito Santo, estes serão arrebatados.
E eu creio, e nós cremos, e o consenso geral no cristianismo é que antes da ira de Deus ser derramada sobre essa terra, a igreja será arrebatada. Eu creio, eu acredito. De todo o meu coração eu creio que a igreja sincera, verdadeira, genuína, não as placas, não as construções, não os templos, mas o povo de Deus, homens, mulheres e crianças que verdadeiramente se prostraram somente diante de Jesus Cristo, esses, a igreja, o povo de Deus, antes de Deus dar ordem aos anjos para derramar a ira, o povo será arrebatado. Mas uma pergunta sincera e verdadeira, não precisa responder, porque eu não ousarei responder agora, mas eu irei para a minha casa orar e clamar a Deus por misericórdia, buscando de Deus primeiramente a resposta. Mas se cada um de nós aqui fôssemos perguntar para Deus, imagine eu, pastor Nido, Deus, eu, pastor Nido, estou salvo? Deus, eu vou para o céu? Se cada um de vocês fizer essa pergunta agora, nesse exato momento, o que vocês acham que Deus vai responder para vocês? A vontade de Deus é salvar. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos. Mas se você perguntar para Deus nesse exato momento, Deus, eu estou salvo? Qual seria a resposta de Deus? Qual seria a resposta do teu Criador? Isso, meus irmãos, é para que haja temor no nosso coração. Eu não estou aqui dizendo que é para vocês duvidarem da sua salvação, para vocês colocarem em xeque a salvação, não. Mas é necessário a gente sempre fazer essa avaliação. Porque uma vez salvo não significa sempre salvo não, meus irmãos. Não caia nesse engano. Não, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Estou com a passagem comprada e garantida. Quem compra a passagem, de vez em quando perde o ônibus. Quem compra a passagem, de vez em quando chega atrasado na rodoviária e o carro partiu. Não confie. Eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Viva uma vida dia após dia, semana após semana, na presença de Deus, para que você não perca o ônibus, para que você não perca a carruagem, para que você não fique para trás. Deus quer nos marcar com o selo do Espírito Santo. Aleluia. Para que sobre a minha vida e sobre a tua vida, essas taças não sejam derramadas, para que a minha vida e a sua vida não seja alvo da ira do Senhor. Deus está dando tempo, meus irmãos, para arrependimento. Deus está dando tempo para arrependimento da minha alma e da sua alma. Pastor, mas nós já estamos na igreja, nós já estamos garantidos. Meus irmãos, igreja não garante salvação, não. Fazer parte de uma igreja não garante salvação. Ter o seu nome escrito no livro de membros da igreja não te garante salvação. Ofertar, devolver o dízimo, não te garante salvação. Cantar, pregar, não te garante salvação. O que garante a sua salvação é você viver uma vida santa. E santo não significa ser melhor do que ninguém, tá bom? Santo não significa ser mais puro do que qualquer outra pessoa, não. Santo, meus irmãos, o literal da palavra, o significado é separado. Uma pessoa santa não é aquele que anda de branco, sapato branco, calça branca, camisa branca, tudo branco, não. Uma pessoa santa é aquela pessoa que se separa do que é pecado, se separa do que é iniquidade, mesmo que para isso necessário seja se separar de algumas pessoas. O neto sabe claramente com quem ele não pode fazer aliança de amizade. O neto sabe claramente com quem ele não pode andar. Temos aqui um irmão que está caminhando com a gente. Esse irmão aqui, durante muitos anos, tinha muitas pessoas do lado dele, tinha muitos amigos, né? De farra, né? De farra, de bebedeira. Adoeceu, cadê? Mas quando está empurrando para a perdição, está todo mundo lá. Comigo também foi assim, com o David também foi assim. Meus irmãos, quando eu recebi Jesus como Salvador, foi de repente, sabe? Eu recebi Jesus como Salvador em uma noite de domingo, e a partir dali eu me separei de todas as pessoas que viviam daquela forma podre e imunda que eu vivia. Fiquei praticamente umas 2 semanas sumido. Ninguém me ligou, ninguém me procurou.
E finalmente, quando um dos meus ex-amigos foram lá em casa, sabe para que ele foi? Para me chamar de covarde. Porque ele soube que eu tinha entregado a minha vida para Deus, ele soube que eu estava indo para a igreja, ele foi para me afrontar: você é um covarde. Então eu tenho que me separar desse povo. Neto tem que se separar, Neto tem que escolher sempre a salvação, escolher sempre Cristo, escolher sempre a presença de Deus. E é assim com cada um de nós, meus irmãos, para não perdermos a marca da salvação, para não perdermos o selo que nos afastará da ira de Deus e que nos garantirá sermos arrebatados antes da ira se manifestar nessa terra. Vamos viver uma vida perseverante. Eu estou aqui pregando para mim mesmo, mas com a responsabilidade de pregar para vocês. Acredite, meus irmãos, eu estou pregando aqui, mas é Jesus pregando para a gente. É Jesus. Eu não vou dizer que Jesus está implorando, porque ele não implora, ele é rei dos reis, ele não pede favor para ninguém. Mas eu posso imaginar Jesus com lágrimas nos olhos, nos alertando a respeito disso, porque ele não quer que o sacrifício dele seja em vão. Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade, mas infelizmente a maioria da humanidade nesse exato momento está cuspindo na cruz, está zombando da cruz. Mas ele morreu por toda a humanidade, para que toda a humanidade seja salva, seja liberta e não vá para o lago de fogo. Não pense que é somente o inferno, não, meus irmãos. O inferno é o penúltimo degrau, o último degrau é o lago de fogo. Tudo isso existe. Estamos perdendo noção até do inferno. Estamos perdendo noção até da condenação. Quando eu era criança, meus irmãos, quando eu ouvia falar de inferno, eu teria de medo. É necessário ter medo do inferno, sim, porque quem vai para lá não sai. Quem vai para lá sofre uma eternidade. Quem vai para lá perece. Quem vai para lá sofre dores. O lago de fogo, o inferno, é uma região espiritual, mas lá você vai sentir dor. No céu não. Lá no céu a Bíblia diz que nós não sentiremos dor, nós não sentiremos tristeza, os nossos olhos não derramarão lágrimas, mas o inferno, o lago de fogo, é o oposto. Lá você vai sentir dor, a ponto dos vermes te causar problema. O verme, os parasitas não serão consumidos no fogo do inferno. É isso que queremos para a nossa vida, meus irmãos. Ah, pastor, essa pregação tem que ser lá na boca de fumo. Não, tem que ser na igreja. Ah, pastor, o senhor tem que estar dentro do brega para pregar essa palavra. Não, tem que ser dentro da igreja. Porque existem pecadores dentro da igreja. Existem desobedientes dentro da igreja. E eu falo isso, ó. Existem pecadores e existem desobedientes dentro da igreja. Eu não estou apontando para ninguém, eu estou apontando para mim. Mas eu tenho certeza que a carapuça serve para todo mundo aqui. Tenho certeza. Hã? Pois é. Tenho certeza que eu não sou o único. Tudo bem que eu vou ser julgado com mais rigor do que vocês. A Bíblia diz isso, meus irmãos. A Bíblia diz que os pastores serão julgados com um rigor maior. Não é fácil, não. Tem um monte de menino querendo ser pastor só por causa da fama, por causa do status, por causa dos títulos, sem saber que está colocando a vida diante de um juízo maior do que os outros. Toda a humanidade será julgada, mas os pastores, aqueles que ensinam, aqueles que vêm à frente, abrem a Bíblia para ensinar, serão julgados com mais rigor. Deus não vai deixar passar um alfinete. Misericórdia, Deus. A ira de Deus já está preparada. Esses 7 anjos já estão segurando essas taças. Eles estão aguardando somente a ordem para ir e derramar. Mas ainda temos um pouco de tempo. Nós, que já recebemos Jesus como Salvador, creio que a maioria aqui, para nos arrependermos mais, para nos quebrantarmos mais, para buscar mais e mais a presença do Senhor. E aqueles que ainda não receberam, falta somente um pouco de tempo. Não tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da sua vida ser selada pela marca do Espírito Santo, para que você receba uma passagem de ida
para a eternidade, para o reino de Deus. Domingo que vem haverá batismo. Sábado. Estou com mistério no domingo que vem. Alguma coisa vai acontecer aqui domingo que vem, olha só. Alguma coisa vai acontecer aqui domingo que vem. Mas aqueles que não foram batizados, meus irmãos, se sacudam, se estremeçam para ser batizados, têm um desejo de ser batizados, seja qual for o impedimento, rompa esse impedimento, meus irmãos. Quem crê e for batizado será salvo, não negligencie isso não. Ah, pastor, mas se uma pessoa aceitar Jesus hoje e Jesus voltar amanhã, não deu tempo para ela ser batizada, aí sim Jesus vai levar essa pessoa, porque a pessoa recebeu Jesus hoje, Jesus voltou amanhã, não deu tempo para a pessoa ser batizada. Embora no início do cristianismo o batismo acontecia no mesmo dia, as pessoas recebiam Jesus como Salvador hoje e eram batizadas no mesmo dia. Com o decorrer dos séculos, a teologia, a doutrina, os costumes dos homens mudaram um pouquinho, e tem todo um processo, e necessário é que haja sim esse processo. Mas, meus irmãos, não brinquem com coisas espirituais. Enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus ainda está a caminho, todo aquele que crê nele tem que ser batizado. Aleluia. Antes da volta de Jesus, todo aquele que recebeu Jesus como Salvador deve ser batizado. Salvo, como eu disse, a pessoa receber Jesus hoje e Jesus voltar amanhã. Aí é outra história. Pode ter certeza que Jesus é misericordioso e não vai levar em consideração esse curto espaço de tempo. Mas o batismo é um mandamento. E por que não dizer que também é uma marca? Por que também não dizer que é um selo de salvação? Então vamos cumprir, meus irmãos, todos os nossos deveres, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos despertar de todo engano, de toda mentira, de toda manipulação espiritual, e vamos parar de acreditar que temos muito tempo, porque nós não temos muito tempo. É triste dizer isso. Se a família for ouvir essa pregação, peço até desculpas se eles ficarem ofendidos, mas esse rapaz que foi encontrado ontem, já morto, foi assassinado, alguns dias já em decomposição lá no meio do mato. Meus irmãos, e se semana passada, e se dias antes daquele rapaz ter sido sequestrado e levado para o matadouro, alguém foi até ele, estendeu a mão e disse: meu irmão, bora para a igreja, meu irmão, bora para Jesus. E se aconteceu isso? Ei, pastor, as tia dele é evangélica. Algumas delas, na avó também. Eu tenho um pensamento, meus irmãos, que ninguém morre inocente. Ninguém morre inocente. Deus não permite que nenhum homem seja assassinado sem que antes ouça falar de Jesus. Eu tenho certeza que todo homem, toda mulher que pereceu no pecado, Deus deu oportunidade para essa pessoa ouvir do amor de Jesus, mas infelizmente trancou o coração. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, e Deus estende a mão, porque aconteceu comigo assim. Alguém orou, alguém intercedeu, eu tomei a decisão de receber Jesus como Salvador, mas no dia que eu aceitei Jesus como Salvador, uma pessoa, um homem, um velho já de idade, chegou até mim e disse: se você não viesse aqui hoje, Satanás iria te matar amanhã. Eu tenho certeza que iria me matar, se não com mãos de terceiros, com as minhas próprias mãos, a minha vida seria ceifada. Mas graças a Deus eu tive tempo de entregar o meu coração para Jesus, e no decorrer desses 16 anos, entregando continuamente o meu coração a Jesus, me esforçando para manter em minha alma o selo da salvação, que é o sangue de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus cravado aqui na minha alma. Amém? Essa é a palavra. Não agradável, não uma palavra motivadora, não é uma palavra de bênção. Ah, não estou voltando para casa com nenhuma bênção. Eu queria que o pastor olhasse para mim e dissesse: receba teu milagre, receba essa cajadada, receba essa chibatada, receba o peso da palavra de Deus na tua alma e volte feliz e sorrindo, porque Deus exalta quem ama. Quando a palavra de Deus é pesada e dura, meus irmãos, é uma prova do amor de Deus. É uma prova do amor de Deus. Criança que é muito dengada fica relaxada. Deus não denga os filhos dele, não. Porque Deus sabe que se nos dengar muito, a gente fica relaxado. Deus não quer ovelha relaxada. Deus quer ovelha temente e obediente. Amém?